Salve, salve, queridos e queridas, moçada e rapaziada. Peds aqui para mais um videozão no canal Peds Animes. E o vídeo de hoje será quem foi Joy Boy? O que é Joy Boy? É um título? Foi alguém? Foi o nome de alguém? É o Luffy? Quem é? Não sei se você está acompanhando pelo mangá ou está esperando os episódios do anime e tudo mais, mas se você já chegou ali no episódio, no capítulo 1045, 1046 ali do capítulo do mangá, você já deve ter uma ideia aí do que foi que aconteceu, do que rolou lá, o que o Zunisha falou. Para quem não sabe quem é o Zunisha, tá? O Zunisha é aquele elefante grandão lá, onde fica a cidade de Zou nas costas dele, onde moram aquelas as feras lá, né? O gato, o cachorro gigante lá que comanda aquela floresta toda. Então, o Zunisha chegou e mandou aí uma informação que foi para mim crucial para algumas informações, algumas teorias que quem acompanha o One Piece tem, tá, gente? Então, antes de mais nada, antes de a gente comentar sobre algumas informações sobre o nome de Joy Boy, essas coisas assim, deixa seu, já não esquece de se inscrever, deixa seu like se você gostar do conteúdo, deixa seu comentário também, que isso fortalece bastante. Coloca aí qual a sua teoria, ou se você acha que o que eu vou falar aqui, não, isso aí não é bem dessa forma, Peds. Coloca, acho que você deve pensar de tal forma, então o seu comentário vai ser bastante relevante nessa situação. Quer continuar acompanhando os vídeos aqui do canal? Então ativa o sininho de notificações, que isso vai ser muito importante aqui pro canal, beleza? Galera, primeira coisa, Joy Boy. O que significa a palavra Joy Boy, tá? É uma palavra que possui a tradução, tá? Que seria o menino alegre, o menino da alegria, o menino animado, enfim, Joy, alegria, e Boy, garoto, como nós sabemos. Então seria o garoto alegria, o garoto alegre, ou o menino da alegria, enfim. E nós sabemos que o perfil de Luffy é muito alegre, tá, gente? A não ser quando ele tá putaço lá, depois que apanha de alguém, aí ele fica putaço, mas até então é um garoto que tá sempre sorrindo, pulando, saltitando, fazendo piada de tudo, enfim, meio que despreocupado com a vida. Sorte é que tem a tripulação para às vezes colocar ele no eixo, né? A Nami, quando dá uma porrada na cabeça dele, para ele ficar mais concentrado no que vai fazer, mas enfim. E nós também já vimos algumas informações a respeito também, quem está chegando aí nesses episódios, que fez uma referência ao Nika, tá? Nika, se você for pesquisar de forma geral aí no Google, você vai ver que está relacionado a um deus que é um deus que traz alegria, diversão para o povo, enfim, que está relacionado a esse nome também, Joy Boy. Então, o que seria o Joy Boy? Seria o nome de alguém? Eu não acho que seja o nome de alguém que viveu lá depois do século perdido, enfim, 800 anos atrás, 900 anos atrás, não acho. Eu acho que foi tipo uma característica que marcou alguém que tinha essa personalidade de muito alegre, que fazia as pessoas sorrirem, felizes. Então, poderia ser o próprio deus Nika, já que o governo mundial quer extinguir esse nome da boca das pessoas, inclusive mata quem fala sobre o deus Nika. Será que não poderia ser o próprio deus Nika, o Joy Boy de 800 anos atrás, aquele que mandou o pessoal lá os Kozuki, né, escreverem nos poneglyphos lá as informações, o pedido de desculpa aos homens peixes, enfim. Será que não foi o próprio deus Nika? Ou pode ser alguém que tinha uma personalidade também dessa forma, né? Nós não sabemos o que rolou antes desse período nem nada. Só sei que muita água ainda tá para rolar aí no One Piece, tá, gente? Então, por que seria não o nome de alguém, e sim uma característica que pode ter marcado, ou um título para alguém que vive daquela forma? O que nos leva a pensar nisso? Lá no capítulo 1045 do mangá, Zunisha chegou perto da ilha lá de Onigashima, tá, gente? Que é a ilha do Kaido lá, quando Luffy tinha acabado de perder no topo do domo, né, que é a cabeça da caveira. Eles estavam brigando lá no topo da cabeça da caveira, e aí Luffy praticamente morreu. É tanto que chegou o Kaido lá avisando para todo mundo que tinha matado o monte de Luffy e tudo mais, e Luffy estava lá deitado, sem batimento cardíaco. O Momosuke não estava conseguindo mais ouvir a voz dele, né, que ele conseguia ouvir a voz dele, sei se é a voz do coração, enfim, ele escutava. E naquele momento ele disse que não estava escutando mais. Foi aí então que chegou Zunisha, um pouco mais perto lá da ilha, e falou que estava com um sentimento de nostalgia. E aí conseguiu sentir as batidas do coração do Joy Boy, e disse que o Joy Boy estava de volta. Naquele mesmo instante, Luffy
abriu um sorriso lá, estava deitado no chão, abriu um sorrisão e sentiu que seu corpo estava diferente lá nas imagens, né? Nós vemos que ele teve o despertar da fruta, assim como o próprio Kaido falou quando viu ele naquela forma diferente, né? Ele mudou de imagem, ficou com aquele cabelo branco, enfim, totalmente diferente e mais palhaço do que nunca. E lá no próprio mangá, se você que escutou a palavra Nika, procurou Nika, você vai ver que tem um carinha que fica desse jeito assim, tá? Uma imagem, e no próprio mangá tinha lá a lua e como se fosse o Luffy depois de transformado fazendo aquela imagenzinha do próprio Deus Nika. Então tá relacionado a isso. No vídeo passado aqui do canal eu falei um pouco sobre a origem das Akuma no Mis, que foi algo citado lá no episódio, no capítulo 1069, pelo Dr. Vegapunk, né? Então nós já estamos um pouco aí sobre o Deus Nika, enfim, essas características dele que ele relacionou diretamente ao Monkey D. Luffy por eles serem bem parecidos, principalmente após a transformação da sua fruta Nico Nico no Mi, Hito Hito no Mi, desculpa, despertada, tá? Que é a que Luffy chama de Gomu Gomu no Mi. Porém, essa fruta não tem nos registros antigos no catálogo de Akuma no Mis. Então, beleza, voltando para a parte do Joy Boy. O Zunisha chegou, sentiu as palpitações do coração de Joy Boy. Então, Joy Boy não é uma pessoa, porque quem estava ali era Monkey D. Luffy. Então, Monkey D. Luffy, ele, vamos supor que, sei lá, pode ser que tenha sido uma reencarnação, pode ter sido. Ou pode ser por Luffy ter aquele coração alegre e que chegou naquele ponto em que ele, sei lá, despertou o real Joy Boy dentro dele, né? Assim como o que viveu antes, que foi responsável pelas mensagens dos poneglyphs, enfim, essas coisas. Pode ser isso também, tá? Então o Joy Boy, ele fica marcado aí na história do One Piece mais como algo característico de alguém ou como um título que alguém pode receber por ter aquele tipo de características, aquela pessoa que vai ser o salvador, aquela pessoa que vai voltar de acordo com a profecia, né? Os Homens Peixes aguardam o retorno de Joy Boy 800 anos após, porque foi assim que ele deixou no Poneglyph a mensagem, né? Dizendo que retornaria 800 anos após sua morte para cumprir a sua promessa, e os Guardiões dos Mares, né? Aqueles peixes gigantescos, eles guardam aquela arca gigante, a Noa, né? E aguardando justamente essa promessa. E o pessoal lá do Wano, né, que é onde o Joy Boy anterior teve relações com o pessoal lá da família Kozuki, inclusive a última pessoa que sabia, que entendia sobre os poneglyphs, aquela linguagem que tinha lá, que conseguia ler e inclusive escrever também, era o Kozuki Oden, né, o pai de Momosuke. E aí, como não deu tempo dele passar os ensinamentos para o Momosuke, o Momo, né, atualmente, na história de One Piece, teoricamente, a única pessoa que restou, que consegue ler os poneglyphos, é nada mais nada menos que a Nico Robin, uma das perseguidas aí pelo governo mundial. Eles querem a todo custo a Nico Robin, que é para poder ir até os poneglyphs e fazer com que ela traduza para eles as mensagens para saber o paradeiro da ilha final, Logtail, né, Logtail, e descobrir o tesouro que tem lá, né, o One Piece. Então, segue aí essa perseguição por ela, já que hoje em dia não tem mais quem possa ler, pois não foi repassado o ensinamento de Kozuki Oden para o Momo, né? Então ficou isso aí, por isso que agora a pobre da Nico Robin sofre com força aí, sendo perseguida pela Cyber Bull, enfim. Sempre querem viva, né? Lógico que senão ninguém mais vai conseguir ler. Mas enfim, é isso. Lá no país de Wano foi onde ele teve isso, e em algum momento de sua vida, né, o Joy Boy teve esse momento de interação com o Zunisha, né, que é o elefante. Não sabemos detalhes sobre isso porque não foi dado. Pode ser que nos próximos capítulos nós saibamos algo sobre esse assunto, se o Zunisha contar algo para o Momo ou para o Luffy, né, que consegue entendê-lo. Mas se não for o caso, acho que fica meio que algo irrelevante. Não sei se o autor, né, o Oda vai deixar dessa forma aí. Mas talvez seja esclarecido, eu acho que sim. Eu acho que em algum momento da história aí do One Piece deve vir aquele flash contando sobre quem foi o último Joy Boy, o que ele fez, a história de vida dele, assim como teve a de Kozuki Oden, né? Quando chegamos no arco lá do país de Wano, tivemos a historinha lá do Oden falando sobre o que foi que ele fez, o que ele passou lá no país de Wano, como que ele era. Depois ele entrou na tripulação do Gold Rogers, foram
de ilha em ilha, buscaram os poneglyphs, chegaram até Longtail, conseguiram encontrar o One Piece, porém chegaram cedo demais, né, de acordo com a história, e aí o Gold Roger, né, preferiu não levar adiante aquilo e deixar aquilo lá guardado, pois eles não chegaram no tempo correto. Então leva-se a crer que o próximo que tem que chegar lá naquela ilha é o próximo Joy Boy, que nós acreditamos ser o próprio Monk D. Luffy, né? Que assim, tá tudo virado para ele, né? Tem que ser. Ele já tá com uma fruta que não tinha nos catálogos antigos lá do Dr. Vegapunk. A aparência dele é muito parecida com a do Deus Nika. Ele tem uma personalidade e características que faz referência ao próprio Joy Boy. E o Zunisha já entregou que a palpitação do coração, o que o Zunisha sentiu, é que era o Joy Boy ali naquele momento. Então é o que nós temos para crer nesse momento, né? Então achei bem bacana trazer essa história aqui para vocês. Aqueles que, por exemplo, estão antes e tinham curiosidade para saber sobre o Joy Boy, porque ele é citado inicialmente lá no arco dos Homens Peixes, né? Então, quando Nico Robin é levada lá na Floresta do Mar, e lá nós temos dois poneglifos, um poneglifo de história e um de desculpas, né? Que foi o poneglifo que o Joy Boy anterior deixou para o pessoal dos Homens Peixes por ter quebrado a promessa e tudo mais, e ele falou sobre essas informações. Beleza? Então acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like se você gostou ou não, tá? E eu conto muito com a colaboração de todos vocês. Não esquece de ativar o sininho e deixa o seu comentário também. Desde já, um grande abraço do Peds e até a próxima, galera. Valeu, tamo junto!